Vamos pensar um pouco no smartphone que provavelmente está aí do lado. É um objeto que está tão presente na nossa vida que, sei lá, a gente nem para mais para pensar no que ele é de verdade. Uhum. Mas o que torna ele tão poderoso? Claramente não é só o aparelho, né? O metal e o vidro. É o que acontece quando a gente toca na tela. Aquela mágica. A mágica que conecta tudo. Exato. E essa mágica é o software. Hoje a gente vai mergulhar fundo no material que recebemos para tentar entender o que é software de verdade. E a primeira coisa que me pegou foi a ideia de que software não é só um programa, mas um produto multidisciplinar. Ah, sim. Quando eu li isso, a imagem que me veio não foi a de um programador solitário, sabe? Foi de uma orquestra inteira. É por aí mesmo. Nossa, é a analogia perfeita. A ideia do gênio no porão, tipo, é um mito de Hollywood. Total. Na realidade, hoje, para construir um software que funciona, é um esporte coletivo. Envolve quem escreve o código, claro, mas também quem desenha a experiência do usuário, quem organiza os bancos de dados, quem cuida da segurança. Nossa, é muita gente. É uma colaboração super intensa. Por isso que a definição formal de software ela é até meio surpreendente. Vai bem além do que a gente imagina. Isso me interessa, porque a maioria de nós leigos pensa que software é tipo o sinônimo de código, mas pelo visto a história é bem mais complexa. Exato. O que mais, além do código, faz parte desse pacote todo? Então, e aqui está o ponto que muda tudo. Um autor clássico da área, o Pressman, ele definiu software como um conjunto de três coisas. Três coisas, ok. A primeira, obviamente, são as instruções, o código que a gente conhece, que faz o computador executar as tarefas. Certo, o básico. A segunda são as estruturas de dados. Pensa nelas como se fosse o sistema de arquivamento inteligente do programa. Sem uma boa organização, os dados viram uma bagunça e nada funciona. A organização. Faz sentido. E a terceira, que é a mais esquecida e talvez a mais importante, é a documentação. Ah, documentação. O famoso manual de instruções que ninguém lê. Exato. Mas espera aí, você está dizendo que o manual não é algo sobre o software, ele é parte do software? Exatamente. Muda a perspectiva, né? Se você comprou um software e não tem um guia claro de como usar ou como consertar, o produto está incompleto. É como Nossa. comprar um móvel que vem sem um manual de montagem. As peças estão lá, mas o valor real, que é ter a estante montada, se perdeu. A documentação é essa ponte, sabe, entre a lógica da máquina e o nosso entendimento. Faz todo sentido. E essa complexidade toda, essa necessidade da orquestra não surgiu do nada, imagino. No começo devia ser mais simples. O que aconteceu que forçou a gente a pensar no software de um jeito tão estruturado? Aconteceu uma crise, e uma crise com um nome bem dramático. A crise do software. Crise do software. Isso, e ela surgiu de um paradoxo. A gente sempre ouve falar da lei de Moore, né? Que o poder dos computadores, o hardware, dobra a cada 2 anos. Sim, o motor do progresso. Só que, lá nos anos 60, 70, esse progresso todo virou um problema. A indústria ficou que nem uma criança que ganhou um carro de Fórmula 1, mas só sabia andar de velocípede. Peraí, então a lei de Moore, que a gente sempre celebra, foi na verdade a vilã da história por um tempo? O hardware avançou tanto que deixou o resto comendo poeira. Exatamente essa a ironia. O poder de fogo das máquinas era absurdo. E com isso, a ambição dos projetos também ficou gigante. As pessoas queriam fazer sistemas para controlar voos espaciais, gerenciar bancos inteiros. Coisas enormes. Exato. Só que as técnicas para construir software ainda eram, tipo, artesanais, quase amadoras. E o resultado foi um cemitério de projetos. Sistemas que custavam milhões e eram entregues com anos de atraso, não faziam o que prometiam, ou pior, eram tão cheios de bugs que eram perigosos. Nossa, que caos. A crise não foi só técnica, foi uma crise de confiança na própria computação. Certo, então a crise forçou a indústria a amadurecer. Foi nesse ponto que programar deixou de ser arte e precisou virar engenharia de software. É isso. A ficha caiu, sabe? Não dá para construir um arranha-céu com as mesmas ferramentas que você usa para construir uma cabana.
A engenharia de software nasceu dessa necessidade de trazer disciplina, método, rigor para um processo que era totalmente caótico. Mas só uma disciplina nova não resolve, né? Precisava de ferramentas novas, uma nova forma de pensar. Exato. Não dava para organizar um sistema operacional complexo do mesmo jeito que se organizava o código de uma calculadora. E que nova forma de pensar foi essa? Como é que eles conseguiram domar essa complexidade toda? A grande virada foi uma mudança de paradigma, da programação que a gente chama de estruturada para programação orientada a objetos, ou POO. POO, ok. E para entender o impacto disso, a gente pode usar outra analogia de construção. Pensa na abordagem antiga, a estruturada, como construir uma casa tijolo por tijolo. Ok, artesanal, demorado. Isso. Você tem total controle, mas é lento, repetitivo, e cada casa é um projeto do zero. A orientação a objetos é como trabalhar com componentes pré-fabricados. Ah, Em vez de assentar tijolo, você trabalha com um objeto cozinha, um objeto banheiro. Esses componentes já vêm prontos e testados. Seu trabalho é conectar eles de forma inteligente. agora ficou muito claro. Isso traz 3 vantagens gigantescas. Primeiro, o reuso. Se você já projetou uma cozinha perfeita, usa ela em todas as outras casas. Certo. Segundo, a manutenção. Se o encanamento da cozinha dá problema, você mexe só no objeto cozinha, sem precisar derrubar a parede da sala. O sistema fica mais robusto. E terceiro, a escala. Com componentes fica muito mais fácil e rápido projetar um prédio inteiro. Foi essa mentalidade que permitiu a gente construir os sistemas complexos que usamos hoje. Essa analogia é ótima. Então, tá. A gente tem essa engenharia sofisticada, essa forma de pensar em blocos. Mas, no final das contas, para que serve tudo isso? Qual o propósito fundamental de todo esse esforço? No fundo, o propósito é um só: transformar dados em informação. Dados e informação. Isso. O mundo está cheio de dados brutos, sabe? Números de vendas, leituras de sensores, cliques num site. Sozinhos, eles não significam nada, são só ruído. O software é o grande alquimista, que pega esse chumbo dos dados e transforma no ouro da informação útil. Gostei da imagem. É ele que olha milhões de transações e diz: olha, este é o seu produto mais vendido. Ou analisa dados de um sensor e avisa: olha, essa peça precisa de manutenção. Ele dá sentido ao caos. E ele não faz isso sozinho, né? Ele é parte de um ecossistema. Tem o hardware, as redes. Onde o software se encaixa nesse quebra-cabeça? Ele é a peça central. Se a gente pensar num sistema de informação como um corpo humano, o hardware são os ossos e os músculos. Os bancos de dados são o sangue, que carregam os nutrientes. As redes são o sistema nervoso. E o software seria? O software é inteligência, a consciência que usa tudo isso para tomar decisões. Ele é a cola que une tudo e faz o sistema trabalhar com um propósito. Sem o software, a gente teria só um corpo inerte. E para entender o peso disso, basta pensar no software de um avião. Ali a margem de erro é zero. Não existe Ctrl+Alt+Del a 10 mil metros de altitude. Exato. E esse exemplo do avião mostra os 2 papéis do software. Para o piloto, o software do painel é um produto com o qual ele interage. Mas, de forma muito mais crítica, o software é o veículo que distribui a informação. O software do motor conversa com o das asas, que conversa com o do piloto automático. Ele é a espinha dorsal invisível que garante que a informação certa chegue ao lugar certo, na hora certa. Uma falha nessa comunicação pode ser catastrófica. Exatamente. E hoje, essa espinha dorsal não está só nos aviões, está nos bancos, nos hospitais. A informação é o recurso mais valioso do século XXI e o software é o sistema circulatório que a mantém viva. Certo. Entendemos a definição, a história, o propósito. Mas e hoje? A complexidade só aumentou. Quais são, assim, os grandes campos de batalha, os desafios que um engenheiro de software encara atualmente? O campo se diversificou de uma maneira impressionante. A gente pode agrupar os desafios de hoje em 7 grandes categorias, e cada uma é um universo. 7. Ok, vamos passar por elas. Qual seria a primeira? A primeira é o software de sistema. Esse é o alicerce de tudo.
Pensa nos sistemas operacionais, tipo Windows, macOS, Android. A base. Isso. Eles não fazem nada útil sozinhos, mas sem eles, nenhum outro programa funciona. O desafio aqui é estabilidade e eficiência. É um trabalho de altíssima responsabilidade e pouquíssimo glamour. Porque quando funciona bem, ninguém nem percebe que ele está lá. É a base invisível. E depois da base, o que vem? Vem o software de aplicação. É o que a maioria de nós usa todo dia. Navegadores, editores de texto, planilhas, apps de mensagem, o nosso dia a dia. Exato. E o desafio aqui mudou muito. Antigamente, era só fazer funcionar. Hoje, o desafio principal é a experiência do usuário. Seu app pode ser uma maravilha técnica, mas se for confuso ou lento, o usuário deleta em 30 segundos. A competição é brutal. É a briga pela nossa atenção. Faz sentido. E a terceira categoria? Software de engenharia e científico. Aqui o objetivo é modelar a realidade. São programas que simulam o comportamento de uma ponte, prevêem o clima, analisam o genoma. Nossa. O grande desafio aqui é a precisão. Um erro de cálculo numa planilha pode te fazer perder dinheiro, mas um erro num software de simulação estrutural pode derrubar um prédio. A matemática por trás tem que ser perfeita. A pressão é enorme. E a quarta? Você já falou do avião? Exato. É o software embarcado. É o cérebro escondido dentro de outros produtos. Tá no freio do seu carro, na sua máquina de lavar, num marca-passo. Em tudo. O desafio é duplo. Confiabilidade absoluta, porque vidas dependem dele, e ao mesmo tempo ele tem que operar com recursos limitadíssimos. Ele tem que ser pequeno, eficiente e à prova de falhas. Entendi. Perfeito e minimalista. Já estamos na quinta. A quinta é o software para a linha de produtos. É uma ideia mais estratégica. Pensa numa montadora de carros. Em vez de criar um software do zero para cada modelo, ela cria uma plataforma base, um chassi de software, e a partir daí cria versões customizadas. Ah, como se fosse um Lego corporativo. Isso. O desafio é o equilíbrio. Criar uma base que seja genérico o suficiente para servir a todos, mas flexível para permitir as particularidades de cada um. Interessante. E as duas últimas, imagino que sejam as que mais vemos no nosso dia a dia. Sem dúvida. A sexta categoria são as aplicações web e os aplicativos móveis. Embora pareçam com os de aplicação, o desafio aqui é conectividade e escala. Eles vivem na internet, acessados por milhões de pessoas ao mesmo tempo. Certo. Então os desafios são outros. Segurança contra ataques, aguentar picos de acesso e uma evolução constante, quase semanal. E por fim, a sétima. Aqui talvez esteja mudando todas as outras. Exatamente. É o software de inteligência artificial. Aprendizado de máquina, redes neurais. Aqui o desafio é totalmente novo. Em todos os outros tipos, o programador define regras explícitas. Se acontecer X, faça Y. Certo. Em IA, você não programa as regras. Você treina o sistema para que ele descubra as regras sozinho. O desafio é lidar com a incerteza. Como garantir que um sistema que aprende sozinho não vai tomar uma decisão errada, antiética ou perigosa? É a fronteira mais fascinante e assustadora da engenharia de software hoje. Uau! Olhando para trás, nesta nossa conversa, fica muito claro que a gente saiu da superfície do código e mergulhou num oceano. Vimos que software é um produto completo: código, dados e documentação. Entendemos que ele foi forjado numa crise que exigiu uma mentalidade de engenharia e novas formas de pensar, como a orientação a objetos. E, acima de tudo, que o papel dele é ser o grande tradutor do nosso tempo, né? Convertendo dados sem sentido em informação que move o mundo. Exato. E essa última categoria que a gente mencionou, a da inteligência artificial, nos deixa com uma reflexão final que é provocadora. Se a função histórica do software sempre foi transformar dados em informação para apoiar a decisão humana, o que acontece quando o próprio software começa a gerar insights que nós mesmos não conseguiremos alcançar? Boa pergunta. Então fica a pergunta para o futuro. Que tipos de informação totalmente novos, que hoje talvez a gente nem consiga conceber, um software de IA vai poder criar? E mais fundo ainda, como a capacidade de um software gerar o seu próprio conhecimento
pode eventualmente mudar a nossa própria definição do que é saber alguma coisa.